imprensa aqui em Natal. Inclusive participou de uma palestra na UFRN com o tema A Parceria Estratégica entre a França e o Brasil no governo Bolsonaro. Dá para o senhor fazer um breve resumo de como é que está essa parceria, como é que anda essa relação? Bom, sim, eu venho aqui e eu sempre, cada vez que eu saio de Brasília, eu tento fazer um encontro com os estudantes, não que seja de francês, relações internacionais, para falar um pouco de temas de diplomacia. E hoje o encontro foi muito interessante. Eu tive uma hora de intercâmbio com os estudantes. Eu tentei explicar que no mundo atual, as relações entre países não se limitam às relações entre chefes de Estado. E hoje a relação entre a França e o Brasil responde a dinâmicas muito mais profundas, antigas e positivas, na verdade, que a troca de insultos que nós tivemos no verão entre o chefe de Estado brasileiro e as minhas autoridades. Então, para mim era tentar explicar isso, que a relação, a parceria estratégica que nós continuamos tendo com o Brasil foi um documento assinado pelos presidentes Sarkozy e Lula, que hoje esse documento não é mais relevante, não porque nós denunciamos ele, é simplesmente porque talvez as prioridades dos nossos países mudaram. E também mudou o mundo. O mundo de há 10 anos não é o mundo de hoje. As prioridades da França são diferentes. Em 10 anos nós tivemos ataques terroristas que fizeram muitos mortos no meu país. Temos uma situação, e isso nos obrigou a olhar um pouco mais para o nosso quintal, que é a África e o Meio Oriente. A situação na Europa mudou. Hoje temos uma Rússia que tem uma diplomacia muito mais agressiva. Temos uma crise profunda na União Europeia, e isso faz que hoje temos menos tempo talvez e menos energia para olhar parcerias com países terceiros como o Brasil. E as prioridades brasileiras mudaram também. Passou por aí uma crise política importante, passou uma recessão econômica, passou também uma situação onde o Brasil teve um índice de violência interna muito grande, com homicídios, até 63 mil homicídios por ano, e talvez isso explica que o Brasil desapareceu um pouco do cenário internacional. Ou seja, Gili, só para o nosso ouvinte entender, existem algumas parcerias estratégicas, existem algumas parcerias de cooperação científica. Essas parcerias estão mantidas, independente daquele incidente diplomático. Independentemente do contexto, o mundo mudou, da dessincronização dos ciclos políticos entre o Brasil e a França, tem coisas que não vão mudar entre os nossos dois países. Nós vamos ter essa história comum, compartilhada. Nós vamos continuar tendo essa fascinação recíproca pela cultura do outro país. Nós vamos ter essa fronteira comum que nós temos, porque a França é o único país europeu que tem uma fronteira terrestre com o Brasil. E, aliás, é a nossa fronteira terrestre mais longa que a fronteira que nós temos com a Alemanha. Isso não vai mudar. Não vai mudar também a vontade dos estudantes brasileiros de ir estudarem na França, e nós vamos continuar ajudando em isso. Então, isso são dinâmicas positivas que nós vamos tentar preservar. Ministro, na próxima semana os governadores do Nordeste têm uma agenda na Europa, a governadora do nosso estado vai estar lá, e hoje eu apurei que esse encontro só foi costurado possível depois da soltura do ex-presidente Lula. Eles reclamavam que tinham tentado esse encontro 50, 40 dias atrás. Depois que o ex-presidente Lula foi solto, a Europa respondeu, querendo que os governadores fossem, e a leitura óbvia, é claro, é que não foi apenas coincidência, mas tratava de um novo contexto político, especialmente relacionado a uma oposição ao governo Bolsonaro. O que há de realidade nessa leitura e o que não há de realidade? Zero realidade. Nós estamos trabalhando sobre esse encontro
desde há mais de 3 meses. Eles tinham essa ideia de ir para a Europa. Nós fizemos a proposição de uma visita na França, mas isso foi acordado há 2, 3 meses, muito antes que o STF decidisse tudo isso. Então, simplesmente não é verdade. Estamos muito felizes de receber a governadora e os governadores do Nordeste, mas isso foi acordado há muitos, muitos meses. Aliás, você se lembra que já teve um primeiro encontro entre os governadores do Nordeste e o meu ministro de Relações Exteriores, quando ele fez essa visita em julho deste ano em Brasília. Eles já se encontraram. Que o Bolsonaro não pôde participar porque estava cortando o cabelo. Isso. Ministro